A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da nossa lição bíblica. Você está na nossa escola bíblica especial, eu sou o pastor Samuel e eu desejo que você seja muito bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus. Olha só, eu queria que você, nesse momento, compartilhasse esse link com o máximo de pessoas que você puder. Vai enviando aí no seu WhatsApp, Instagram, vai enviando para que as pessoas também tenham acesso a esse conteúdo, né? Eu peço a você também a curtir aqui embaixo, aqui nesse joinha, você clica ali no joinha, porque isso mostra que esse vídeo é relevante, mostra que esse vídeo tem um conteúdo importante. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se você ainda não está seguindo a gente lá no Instagram, que você faça isso imediatamente para você não perder nenhuma novidade que está surgindo aí na nossa programação. Nós estamos estudando essa série de lições intituladas Firmados em Cristo. Estamos falando um pouquinho sobre a vida cristã com base nos textos de Colossenses e também de Filemon, né? A carta de Paulo aos Colossenses e a Filemon. Nós estamos avançando para as últimas lições dessa série. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8. Tudo isso que nós temos estudado até aqui nos leva agora para esse momento prático em que nós começamos a pensar de maneira prática o que é estar firmado em Cristo. A nossa lição de hoje, a lição 8, ela vai falar sobre um novo jeito de andar. Então que você separe aí a sua Bíblia, a sua lição e vamos estudar juntos a palavra de Deus hoje. Antes de nós entrarmos na nossa lição bíblica, a lição de número 8 hoje, que vamos estudar, eu queria falar para você novamente sobre o trilho do discipulado. Lembrar você que se você entrar no YouTube, há uma live especial que aconteceu há 2 semanas atrás, numa segunda-feira, falando sobre o trilho do discipulado. Se você acessar essa live aí no YouTube, você vai ter acesso a todas as informações, a importância desse material para os promessistas espalhados por todo o Brasil e por todo o mundo. O trilho do discipulado é um objetivo, ele tem um objetivo de levar a gente a um aprofundamento do estudo da palavra de Deus, a um aprofundamento da nossa confissão de fé, compreendermos com clareza quais são os propósitos de Deus na nossa vida, o que foi que Cristo fez por nós, o que nós devemos fazer em relação a Cristo, como nos relacionamos com a comunidade de fé, com a igreja, o que são os dons. Então, esse trilho do discipulado vai nos ajudar, vai ajudar você a compreender melhor a palavra de Deus, a fé que você está abraçando. Para os novos convertidos, é uma introdução a essa nova caminhada na fé cristã. Para aqueles que já estão há algum tempo, é um revisitar daquilo que nós abraçamos quando nos rendemos a Cristo e fomos batizados há muitos anos ou há alguns anos atrás. Então, que você entra lá no YouTube, entra também lá no site da Editora Promessa para adquirir o material e você vai ver que esse material será extremamente importante e extremamente frutífero para a sua caminhada com Cristo, para a caminhada da sua igreja, com os jovens, adolescentes, com os adultos. Eu tenho certeza de que o nome de Cristo será glorificado e o discipulado avançará ainda mais, trazendo pessoas à semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, vamos então à nossa lição de número 8, um novo jeito de andar. Nós viemos até aqui falando nessa carta aos Colossenses, entendendo um pouco dessas instruções, dessas chamadas de atenção que o apóstolo Paulo dá aos irmãos na igreja de Colossos. Nós observamos também
que a importância do sacrifício de Cristo, como que essa cédula de dívida, ela foi exposta na cruz, ou seja, a dívida foi paga e uma vez livres do pecado, nós agora passamos a viver uma nova vida, né? Na última lição, nós estudamos falando sobre buscar as coisas do alto, ou seja, buscar as coisas dessa nova vida. Nessa lição de hoje, o objetivo é a gente entender quais são as implicações éticas de prática da vida, uma vez que nós nascemos de novo em Cristo, uma vez que nós ressuscitamos com Cristo. Então, essa lição vai expor para nós os desafios de nós caminharmos nessa nova vida com Cristo. Olha só o que diz o texto de Colossenses, capítulo 3, versículos 9, a parte B e 10, que é o texto base da nossa lição. Vocês se despiram da antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Aqui aparecem duas imagens interessantes, né? Aliás, três, né? Revestir da nova natureza, conhecer o Criador e se tornar semelhante a Ele. São três ações que vão acontecendo na vida de todo aquele que se rendeu ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como é que nós andamos segundo Cristo? Como é que nós andamos sendo semelhantes a Cristo? É disso que trata a nossa lição de número hoje. Eu queria enfatizar aqui na nossa introdução, o último trecho aqui da introdução que diz, olha, nesta lição relembraremos os danos subversivos da velha natureza, bem como o único trajeto que pode nos levar à transformação da vida. E para nos ajudar, então, no comentário dessa lição, ajudar a responder essas perguntas, está conosco aqui mais uma vez o pastor Willy. Pastor Willy, seja mais uma vez bem-vindo e que esse tempo seja um tempo abençoador. Amém. Paz do Senhor, pastor Samuel, paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs. Espero que a gente consiga mais uma vez contribuir aí para os estudos dos nossos irmãos, mas é uma alegria sem fim estar aqui com vocês, compartilhar a palavra de Deus. Amém, amém. O pastor Willy, que nos ajudou na lição passada, né, uma lição que, quando as câmeras se desligaram, né, a gente até continuamos conversando, porque, como o pastor Willy falou, né, na semana passada, né, aonde tem Cristo, tem impacto, né? Cristo é impactante. Aonde tem o Evangelho, é impactante, né? E eu acho que nós temos insistido bastante em você não se tornar uma pessoa pragmática com a fé, em não se tornar uma pessoa pirotécnica com a fé, sabe? Aquelas que ficam admiradas com as luzes, com os fogareiros, com as explosões, mas aquela que fica fascinada com o Evangelho, fica fascinada com aquilo que Jesus fez por sua vida e aquilo que Jesus ainda está fazendo através da sua vida. Aonde tem Evangelho, tem impacto. E é isso que nós vamos estudar hoje nessa lição, pastor Willy. O impacto do Evangelho nessa nova caminhada, o impacto do Evangelho nessa nova ética, nesse novo jeito de viver. A primeira pergunta, ela vai direto aqui ao ponto e ela vai dizer o seguinte: cite as duas figuras usadas por Paulo para ilustrar a transformação da natureza em Colossenses 3, 5, 9 e 10, com apoio aí do comentário 1 também. Quais são essas figuras, pastor Willy? Bom, vou ler aqui o versículo 5, a primeira parte do capítulo 3 de Colossenses, que diz assim, ó, assim, façam morrer o que pertence à natureza terrena de vocês. Há uma ordem aqui, né? Para esses que foram regenerados pelo poder do Evangelho, pelo sangue de Jesus Cristo, a gente tem agora uma luta, como nós dissemos na lição anterior, tensa e intensa para que de fato morra aquela natureza antiga que era governada por instintos antigos. E é radical isso, né? Porque ele podia dizer simplesmente acalme essa natureza, né? Mas não, ela precisa morrer, ela precisa de fato ser deixada de lado. Então a primeira expressão aqui impactante que o apóstolo Paulo traz
para falar a respeito dessa transformação, dessa nova vida, é de mortificação, é de morte, de fato, daquilo que era antes. E aqui também há um imperativo, né? Façam morrer. Ou seja, lutem de fato para que tudo aquilo que está relacionado à natureza antiga de vocês, à satisfação da carne, daqueles desejos que antes governavam vocês, agora vocês têm uma luta, nós temos uma luta tensa, profunda, para que essa natureza de fato seja morta. Então o primeiro símbolo aqui é de matar de fato, né? A lição até fez aqui uma expressão de que a gente fala de sepultamento. Então o antigo eu tem que ser de fato sepultado, deixado de lado, morto, para que o propósito de Deus se torne real aqui na minha vida. Primeiro então é a morte, a mortificação da antiga natureza. A segunda figura se refere às roupas novas. Aí a gente pega aí o final do versículo 9 e o começo do versículo 10, e ele diz assim, ó: vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza. Olha que incrível isso. O autor da lição, ele explicou para a gente que dentro daquela igreja, dentro daquele contexto da igreja de Colossos, era normal que quando alguém rendia suas vidas a Cristo, que eles, depois do batismo, dessem para essa pessoa roupas novas, brancas, representando essa nova vida que eles tinham em Cristo. Simbolismo bem interessante, muito lindo, né? Mas ali você tinha uma aparência estética, né, externa do que estava acontecendo dentro do ser humano. Então, as antigas roupas eram uma referência ao antigo comportamento. É essa natureza que ele está dizendo que foi mortificada, que precisa morrer, que precisa ser eliminada. Porém, as roupas novas representam esse novo padrão de comportamento que deve reger a vida daqueles que foram redimidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Quando o filho pródigo volta para casa, ele recebe do pai roupas novas, né? Representando uma nova história, um novo começo. Então, o símbolo que o apóstolo Paulo usa aqui é justamente essa, de que morremos, a antiga natureza precisa ser apagada, mortificada, porém recebemos novas roupas. É uma ação do Espírito em nós, no íntimo, que vai transformar a nossa vida externa. Mas a verdadeira transformação começa dentro de nós. E o nascimento de uma nova vida, que muda toda a minha maneira de ser e de viver, a orientação da minha vida. A gente usa muito esse simbolismo, né, no nosso batismo, né? Nas igrejas que pastoreei, era muito comum batizar o pessoal com roupas escuras, né? E depois, naquele momento de apresentação para a igreja, eles vinham com uma nova roupa, né? É verdade, verdade. A gente escrevia, às vezes, colocava, né, morto tal, e na outra, né, vivo para Cristo, aquela coisa toda, que é um simbolismo coerente com essa imagem da Escritura, né? É isso aí. É isso que ele está dizendo aqui, né? O que ele coloca aqui como uma questão estética, né? Mas porém que representa algo que acontece no íntimo. No interior, no íntimo da... Bom, muito legal isso. Então, vimos aqui as duas imagens que Paulo se refere aqui, né? A morte, né? Matar, né? Aqui a lição até cita que nós devemos andar com a certidão de óbito, né? Da nossa velha natureza, né? Eu acho muito interessante essa imagem, porque ela traz um pouquinho aquela ideia de acusação, né? Quando você for acusado, você mostra a certidão de óbito. Tá aqui, ó, isso aqui já morreu. Já foi. De fato, isso aqui existiu, mas não existe mais, né? Agora é uma nova vida, né? Dizem que é aquele retorno de Satanás, né, a Jesus, dizendo: escuta, o William agora é teu filho. Aí quando ele aponta o dedo para a cruz. Falou: não tem mais acusação. Não tem mais acusação. O William antigo morreu, ele foi regenerado. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Bom, pergunta 2 então: quais são os pecados relacionados à intenção que precisam ser abandonados? Aqui a lição vai fazer uma distinção ali dos blocos, né, desses pecados que vão aparecendo, conforme Colossenses 3,5 e o segundo item do nosso comentário. Quais são esses pecados? Eu vou ler aqui o versículo 5 para a gente encontrar aqui o rumo que ele está dando. Ó. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Isso é, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Aqui ele coloca uma relação de 5 pecados graves que esses que foram regenerados precisam intensamente lutar contra eles. Vale, eu acho que muito a pena destacar que esses pecados eles são íntimos. Como fala de uma transformação que acontece
no íntimo. Normalmente são pecados que a gente não lutaria se a Bíblia não despertasse a gente, né? Como nós temos dito, a gente gosta muito da parte ritualista, das partes externas da religião, porém a Bíblia chama a gente a lutar contra coisas íntimas do nosso ser. Tem um pastor que eu gosto muito, que ele tem uma frase assim, né? Ele fala para pastores também, ele fala, cuide da profundidade do teu relacionamento com Deus, das suas lutas mais íntimas, e deixa Deus cuidar da repercussão do seu ministério. Ou seja, há uma luta que acontece em você, né? A gente precisa lutar nisso. Então, aqui ele faz uma relação dessas lutas íntimas. A reputação externa é com Deus, a interna você precisa você precisa cuidar de você e Deus, né? E deixa Deus cuidar do restante, que é externo. Então, essa nova roupa aqui é algo que Deus vai fazer surgir à medida que a gente luta nessas entrelinhas aqui da vida. Aí ele faz aqui uma relação de 5 pecados com os quais a gente deve lutar, e são pecados que, na maioria aqui, estão relacionados à desordem sexual, né? Aos desejos da carne, que é uma desordem que vem desde o Gênesis. A gente sabe que o sexo é santo, né? A gente às vezes tem medo de falar a respeito disso, mas ele é santo. Ele foi pensado, criado, idealizado de uma forma milagrosa por Deus, né? Para a satisfação da relação mútua entre um casal comprometido para a vida e para gerar filhos, né? Então não tem problema em relação a isso. Porém, o pecado ele traz uma depravação, né, para a natureza humana, e como nós vimos também na lição passada, todos nós fomos tirados desse mesmo contexto. Todos nós antigamente servíamos essa natureza. Então agora tem uma luta, esses que foram despertados espiritualmente, para que a gente não sirva mais essa natureza carnal que procura autossatisfação. Aí aqui tem uma relação aqui de 5. Em primeiro lugar, Paulo começa com a prostituição. Está ainda no versículo 5 aqui. Que segunda lição trata aqui da prática sexual desalinhada da visão divina. Então, primeira coisa, é essa relação de uma vida sexual longe fora do propósito que Deus dá para ela. Que é uma coisa que afeta muito a nossa geração, que afeta todas as gerações, né? A gente precisa entender que o sexo, como a gente disse, é santo, para 2 pessoas comprometidas para a vida. Eu tento falar muito a essa geração de jovens que Deus coloca um processo, né? Que é o homem deixará o pai e a mãe, e a mulher unir-se-á, né, a sua esposa ou seu marido, aí eles se tornarão uma só carne que tem a ver com a vida sexual. Sim. A inversão desse processo que acontece nessa geração bagunça tudo, né? Tem colocado os seres humanos sem formação segundo o propósito de Deus. Eu digo muito a jovens do nosso tempo, você quer ver um homem virar homem? Seja santa na sua sexualidade. O homem começa a agir homem, eu preciso casar, eu preciso ter sustento, Sim. Eu preciso ter condição de deixar o meu pai e minha mãe, eu preciso assumir essa mulher para depois me tornar uma só carne com ela. Agora, a inversão desse processo, essa depravação do propósito que Deus dá, só tem trazido conflitos para a vida conjugal, para a formação dos seres humanos, para a glória de Deus, e de vidas conjugais para a glória de Deus. E até mesmo nessa questão, por exemplo, de namorados, né, que mantêm vida sexual ativa, né, que seria o sexo fora do casamento, sim, né? Também sim, é um sim. sexo fora do casamento. E às vezes alguns dizem assim, não, mas a gente vai casar, a gente já assumiu o compromisso, a gente só está organizando algumas coisas, né? Mas mesmo para pessoas que têm a relação sexual antes do casamento, mesmo pessoas assim que se casam, gera consequências que são assim, elas perduram por muito tempo, né? Sim, sim. Essa atitude, isso Deus tem trabalhado de uma forma extraordinária desde o começo, ensinando a gente a criar filhos, a ser assim. Essa atitude do resistir ao desejo, ao impulso, tem a ver com a formação do ser humano para o casamento. Então, no casamento, você vai ter que resistir, você vai ter que lutar contra si mesmo. Então, quando você quebra esse alinhamento que Deus dá para o desenvolvimento humano, Deus ajuda a gente a consertar as consequências, ajuda, mas é muito mais sofrido. Mas consequência é consequência, né? Consequência. Ela tem esse nome por causa disso. Exatamente, exatamente. Então, ele fala aqui de pecados sexuais, que aqui ele coloca até nessa relação extraconjugal ou do sexo fora do propósito que Deus tem para a vida. Aí ele coloca aqui em segundo lugar, fala da impureza, também idealizando aqui uma impureza com relação à prática do prazer, né? Pode ser a referência a uma libertinagem ou perversidade que vai nesse mesmo contexto aqui, que é a vida sexual simplesmente para autossatisfação. A gente fala que o ser humano não é bicho, né? A gente precisa de vida compartilhada, né? O sexo não satisfaz o ser humano. Sim. Não satisfaz o ser humano.
A gente precisa de gente, de vida, né, compartilhada. E o pessoal confunde relacionamento com sexo, né? Sim. Relacionamento é uma coisa, né? A pessoa até usa relacionamento sexual, né? Sim. Mas isso não tem nada a ver. Relacionamento é uma coisa, sexo é outra coisa, né? Não dá para confundir essas duas coisas, né? E o sexo fora do propósito de Deus, ele não traz a satisfação que a alma precisa. Essa é a questão, né? Porque a gente tem hoje uma sociedade aí completamente desordenada na questão sexual, porque não satisfaz. É como a samaritana, né? Já estava no quinto casamento e ainda não estava feliz. Não estava feliz. E quando Jesus toca nesse assunto, ela fala de templo. Porque a gente não quer falar a respeito dessas coisas. Essa é a questão, A gente quer dar uma camuflada, né? Quer fingir que está tudo bem. Quando ele fala assim, então vamos falar da tua vida íntima. Então, e o templo? Qual que é? O de Jerusalém ou o de Samaritana? Qual o melhor lugar para eu ir para o culto? É legal a gente olhar para isso, porque você percebe que a transformação da alma começa numa luta do íntimo. Que é justamente aonde a gente não quer lutar, né? É isso. É o que a gente não quer se contrapor. Exatamente. Né? O cara fala assim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que guardar o sábado? E tem que guardar mesmo. Eu tenho que dar o dízimo? Tem que dar mesmo. Então assim, eu dou o dízimo, mas não mexe comigo. Né? Não mexe na maneira que eu trato minha esposa. Né? Nos meus pecados ocultos. Né? Essa é a questão. Então, percebe que a transformação da alma começa aqui numa luta do íntimo, do secreto, né? Do secreto da nossa alma. E lutas que todos nós temos na alma. Todos nós temos na alma. Aí ele coloca aqui em terceiro lugar, paixão lasciva, temos aqui uma referência a um impulso descontrolado, que não descansa enquanto não for satisfeito. Isso está muito relacionado também às nossas lutas, né? Então a gente tem desejos nessa carne antiga, nessa natureza antiga, que pedem por satisfação, né? Agora, o desafio da santificação é a gente lutar contra todo desejo desordenado. A gente não pode satisfazê-los. Nós temos que mortificá-los. Que luta é essa, cara? Eu lembro, você falando, eu me lembro da história do filho de Davi, né, que sente um desejo absurdo por sua meia-irmã, Tamar, e o texto bíblico diz que quando ele pega ela à força e ele termina ali o ato, o texto diz que ele sentiu nojo dela, né? Sentiu aversão dela, né? Isso aí. Isso é um negócio, assim, quando a gente lê o texto, você fala, meu Deus, mas isso aqui é muito louco mesmo, esse negócio. E é justamente isso, né? O impulso lascivo que leva as pessoas a fazerem coisas que depois elas mesmas se envergonham. Mas elas vão para o próximo impulso, né? Elas vão de impulso em impulso. A vergonha dura pouco porque o impulso, ele domina, né? Ele domina, é isso aí. Aminon. Aminon, né? E Tamar. É um exemplo nítido disso. E vai ser morto depois por Absalão, que também bagunçou toda a família. Mas aí a gente traz esse modelo claro de que, de fato, a entrega ao desejo traz destruição. É aquilo que a gente até citou muito, Tiago, mas é de fato. Tiago fala assim, começa o desejo na tua mente, vai para o teu coração, torna uma atitude e dá luz. Você engravida e você dá luz. Então, chegou um momento que o cara olhou para a irmã, se interessou, e ele se dominou pelo desejo, porém o que gerou foi morte. Morte literal, morte do desejo, morte na família, acabou com os relacionamentos. Davi, porque não resolveu isso também, nunca mais teve uma família ordenada, teve assassino dentro de casa. Olha. Teve que sofrer com Absalão, né? Absalão depois, né? E sim. Então você vê que, de fato, a satisfação da carne traz morte, traz destruição. A luta contra isso é algo para que a gente tenha vida, né? Aquilo que Paulo fala, no fim é bom. A gente luta contra a carne, a gente acha que está sendo ruim. Sente aquele desconforto naquele momento. Lá em Hebreus 12, né, que ali tem um padrão de disciplina de Deus, que Deus fala, Deus disciplina os seus filhos, ele corrige, ele diz não, né, e na hora parece ruim. Mas toda disciplina no momento parece ruim, mas no fim depois é bom. No fim é bom, a luta contra si mesmo. Ela dá vida, ela gera vida, né? O texto diz que ela gera vida, né? Incrível, né? Isso me faz me lembrar também de Sansão, né? Sim. Sansão é um exemplo também clássico de quem não conseguia dominar o desejo lascivo, né? Sim. E é muito interessante porque Sansão parece que ele tinha um desejo muito específico, né? Os pais chegam a perguntar, meu filho, tem tantas mulheres aqui entre o nosso povo, por que você não escolheu uma entre o nosso povo? Mas você percebe que ele tinha algum conceito já formado na mente que fazia ele buscar sempre o mesmo tipo de mulher. E ele não controlava isso, né? A ponto de matar um monte de gente, sim, de ele mesmo ser assim, atacado. Ele não foi morto especificamente por isso, mas levou à sua morte, né?
Então, assim, você percebe claramente como que não controlar a lascívia pode... Essa paixão lascívia, né? Que é a ideia de queimar, né? Um negócio que queima, né? Sim, sim. Ela nos mata, né? A entrega à carne, a entrega a esses desejos. E não é à toa que o apóstolo Paulo aqui está fazendo uma relação de pecados sexuais. Porque são pecados ocultos, são pecados que a gente tem que lutar nas entrelinhas, né, da nossa vida. Aí ele fala também aqui no quarto lugar de desejo maligno, né? Que ele colocou como um desejo intenso e pervertido. Inclusive é maligno, né? São desejos de perversão. E infelizmente a gente sabe que todos nós viemos de um contexto onde éramos de fato de uma natureza contaminada e todos nós enfrentamos essas lutas íntimas. A gente pode vestir uma boa roupa, um bom terno, mas todos nós estamos nessa luta íntima. Quanto mais a gente luta contra isso, mais a gente caminha para essa mortificação desejada por Deus e para que os preceitos de Deus de fato se tornem reais. Aí ele coloca aqui em quinto lugar, que ele sai desse foco aqui das questões da sexualidade, e coloca aqui a menção da avareza. Ele termina falando de avareza. É um desejo pelo dinheiro ao ponto de torná-lo um Deus, que é mais um pecado oculto. Essa natureza humana, ela luta para poder encontrar paz, encontrar equilíbrio, né, na existência. Eu preciso de um Deus, né? Eu preciso de alguém que faça eu acordar bem, que me faça dormir bem. E não foi à toa que o Senhor Jesus falou que a gente precisa decidir a quem nós vamos servir. Sim. Porque, de fato, há uma tendência em nós de encontrar estabilidade existencial no dinheiro, na carreira. Essa mortificação aqui não é brincadeira, não. Para que a gente tem muitas pessoas que elas mudam o jeito de ser quando tem ou quando não tem, né? Então, a pessoa adquiriu muito dinheiro, ele anda de um jeito diferente, como se nenhuma adversidade pudesse atingi-lo, né? Sim. Eclesiastes fala muito disso, né? Salomão fala sobre isso, né? Ele anda como se nada pudesse atingi-lo, porque a segurança está no dinheiro, né? Mas todos nós estamos vulneráveis a isso, na verdade. Contar uma questão pessoal, não sei se eu já contei aqui, mas eu falo para a igreja assim, eu estou no púlpito, eu conto quantas vezes eu quiser a minha história. É isso aí, cara, é isso aí. Mas eu lembro de uma vez, eu sempre trabalhei por conta, né? A gente tem uma empresa de família, uma empresa aqui pequena, mas que não falta nada, mas também não sobra nada, é aquele esquema que a gente tem. E hoje eu trabalho integral como pastor, mas eu lembro muito de uma época que eu fechei um contrato com uma empresa grande. Parece ser mentira, mas eu conheci um homem que eu trabalhei com ele, ele trabalhava com mão de obra numa casa, ele falou, eu vou me formar em engenheiro, a gente conversou, virou amigo, eu vou entrar numa das maiores construtoras do Brasil, e quando eu estiver lá, eu vou te chamar para prestar serviço. Eu falei, cara, você é um sonhador, né? E um dia meu telefone tocou e era ele. E ele falou, Willy, lembra de mim e tal? Eu lembro. Cara, eu tô naquela construtora. Eu falei, sério, cara? Tô, era meu sonho, entrei. E detalhe, tô te chamando para começar a prestar serviço pra gente. Aí eu fui, cara, E chegou um momento da minha vida que pela primeira vez eu percebi que eu tinha dinheiro para 3 meses Tava garantido. dando uma sobrada, né? Você entendeu? Porque assim, a gente trabalha, vai pagar, fechou a semana, né? Deu certo. E chegou um momento na minha vida que eu percebi que eu tinha, não era muito dinheiro não acho que é muito dinheiro não, mas eu fiz um levantamento ali no meu saldo e eu percebi, eu falei assim, olha, eu tenho esse mês garantido, eu tenho o próximo, eu já tenho o próximo. Cara, não é só um milagre na minha vida de pobre. Né? Sim, isso é uma baita incrível. Segurança, né? Mas eu sou crente, eu tô bem. Cara, um momento eu parei na minha vida e eu percebi que eu estava mudando. A primeira decisão que eu tomei, eu não vou pregar mais, eu sou voluntário. Senão você vai para o púlpito para quê? Você fica recebendo crítica, passa a semana toda fazendo sermão. Vou me estressar por quê? Eu não vou pregar mais, eu vou continuar para a igreja, vou continuar sendo crente, vou continuar levando a minha parte, mas pregar eu não quero mais. Né? Aí, resumindo a história, um dia, chegou no dia de receber a empresa e alguém lá da financeira falou assim, ele não caiu, cara. Aí eu liguei lá e falei assim, a empresa quebrou e a gente não tem dinheiro para pagar vocês. Meu Deus do céu, cara. Cara, eu tinha um dinheiro investido naquele negócio, entendeu? Então eu precisava receber. Pensa no ser humano que se converteu da noite pro dia. Que entrou na escala da pregação o mês inteiro e voltou. Mas assim, aquilo foi uma experiência importante para mim, porque a gente muda quando a gente acha que está seguro. E muitas vezes a gente está com esse Deus aqui regendo a nossa vida. Verdade. Sabe? Verdade. Muitas vezes, né? Eu que me considero uma pessoa simples, sem perceber, estava me tornando uma pessoa desse jeito. Então, Paulo coloca aqui uma relação de pecados íntimos, né? 5 inclinações aqui, inclinações da nossa carne, né?
sobre as quais a gente deve lutar para que essa mortificação se torne uma realidade. E aqui parece aquela tríade famosa, né? De sexo, poder e dinheiro, né? Sim, sexo, sim, poder sim, e dinheiro, sim. né? Que é até discutido isso na própria sociedade, porque se chega à conclusão de que quase todos os problemas da sociedade estão com um ou outro desses fatores envolvidos, né? Ou é o sexo, ou é o poder, ou é o business, né? O dinheiro. Né? As relações corrompidas, a maldade, né? Sendo direcionada ao outro, né? Enfim, esses golpes, né? De poder, humilhações, etc. A gente percebe claramente que essa tríade é uma espécie de, vamos colocar assim, três deuses demoníacos, né, cara, que domina, chega a dominar muitas das ações humanas. Né? Tiago chega a dizer que essa é a razão das guerras no mundo. Do mundo. Dos desejos depravados de vocês. Né? Vocês pedem e não recebem o que vocês pedem para si mesmos. E é um fato mesmo. É uma realidade, é isso aí. Eu observo assim, se a gente lê a Bíblia, né, porque geralmente a gente lê a Bíblia para encontrar os defeitos dos outros, né? Mas se a gente lesse a Bíblia para a gente entender a nossa sociedade, para entender o nosso mundo, não as pessoas em si, mas a realidade do nosso mundo, como a gente a gente pega um livro de sociologia para entender o que está acontecendo na sociedade, a gente pega um livro de antropologia para entender como que o ser humano chegou do jeito que é, mas às vezes a gente tem essa dificuldade de ler a Bíblia e com essa lente da Bíblia, olhar para o mundo e falar, opa, peraí, isso aqui já está descrito aqui. Eu já sei qual é a fonte e eu já sei como dominá-la também, porque a Bíblia dá esses dois caminhos. Né? E não só ler o mundo, mas ler a mim mesmo. Né? A mim mesmo, que é o que é introspectivo aqui. Exatamente. Né? Tem um escritor, ele está fazendo um comentário sobre os 10 mandamentos e ele vai falar, por exemplo, sobre o 10º mandamento, que é o da cobiça, né? E ele vai dizer que o 10º mandamento é a mãe de todos os mandamentos, mas também é a mãe de todos os pecados, né? Porque ele fala assim, todos os pecados que estão sendo expostos aqui no Decálogo, eles são visíveis. Mas esse 10º aqui, ele é invisível, ele é grudado no íntimo, né? Eu não sei se você é invejoso. Sim, você sabe. E Deus sabe, mas eu não sei. Né? Agora, se você comete algum pecado externo, eu vejo e digo, olha, o Willy fez tal coisa. E aí, esse escritor ele vai dizer o seguinte, que esse é o principal pecado que a gente precisa cuidar. Sim. Que é o que, por as pessoas não verem, geralmente passa desapercebido até para nós mesmos. Né? Sim. E Jesus, ele deu uma visão introspectiva à lei, né? Quando ele fala assim, vocês ouviram o que disseram, não adulterarás, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Seus olhares diante do Deus que lê corações e mentes já são pecados. Não matarás. Não, mas eu não mato ninguém, mas e as suas palavras dentro de casa? Entendeu? Qualquer um que disser xingar o teu irmão sem razão coerente, que ofender, para Deus já está cometendo esse pecado. Né? Então há uma leitura introspectiva, né, que ele faz a gente perceber que todo mundo precisa de um redentor. Que a intenção a intenção é vasculhada por Deus antes da ação, né? Sim. Há uma intenção que Deus... Essa conversão no íntimo que Paulo está sugerindo aqui não é brincadeira, não. É um negócio sério, né? É onde Deus de fato olha, né? É onde Deus de fato... E aí faz eu lembrar o profeta Samuel, né? Quando ele vai escolhendo lá e o Samuel, é esse. E aí Deus fala aquela frase, né? Eu imagino que quando apareceu o Davi, o Samuel deve ter olhado assim e falado, Senhor, o senhor está de brincadeira, o povo não vai aceitar esse rapaz, grandão, né? Forte, bom de guerra, né? E aí Deus pega e responde para Samuel, né? Samuel é esse, porque Deus não vê como vê o homem. Isso aí. Né? Então Deus vasculha as intenções, Deus vasculha o íntimo, né? Que é geralmente aquilo que a gente mais protege em relação aos outros, né? Sim. O que a gente menos deixa os outros saberem é o que vai no nosso íntimo. É isso aí. Bom, vamos caminhar aqui então. Na pergunta de número 3, ele fala sobre a transformação das relações. Quais as barreiras ligadas ao temperamento que precisam ser derrubadas à luz de Colossenses 3, 8 e 9? Tá, eu vou ler aqui o versículo 8 para a gente alinhar aqui a resposta. Mas agora, abandonem todas estas coisas. Quais? A ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem obscena no falar.
ele faz aqui uma lista, né, agora, de pecados que a gente pode cometer na questão do relacionamento. Ele começou com uma lista de pecados íntimos, né, pessoais, secretos, mas agora ele fala também dessa santificação que é essencial no relacionamento. Agora é de um para com o outro. Agora é horizontal, né? Que é um propósito da lei de Deus, né? Amarás o Senhor acima de todas as coisas. E o seu próximo como que às vezes a gente está amando o desejo sexual, a satisfação no lugar de Deus. Eu sou o meu Deus, né? Então eu luto contra isso. Mas agora eu entro aqui no ambiente dessa relação horizontal, né? Que é a relação com o próximo. Aí ele coloca aqui uma lista também de coisas que a gente precisa lutar. Coisas com relação ao nosso temperamento, que não é fácil, né? E em relação também à nossa língua, que é outra parte sensível do nosso ser. Aí ele começa aqui sobre o temperamento. Primeiro, ele fala a respeito da ira. A ira, ela é essa emoção violenta, né, do temperamento do ser humano diante de situações em que nós nos sentimos indignados, injustiçados. E é um sentimento natural, né? Qualquer ser humano ou qualquer ser com um senso com sensibilidade, em algum momento tem um sentimento de ira, né, diante da injustiça, da maldade, de coisas ruins que nos cercam ou nos fazem. Agora, o problema é que a ira pode tornar-se pecado. É isso que ele está colocando Esse aqui. é o ponto, né? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Em Efésios 4, 26, o apóstolo Paulo fala sobre esse perigo, né, da ira tornar-se um pecado. Eu vou ler aqui a partir do 25, Efésios 4. Ele fala assim, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira. É interessante aqui que Paulo, a palavra de Deus, ela fica repetindo as mesmas coisas. A gente fala assim que Deus repete porque a gente é ruim de aprender, né? Então Jesus tornou a ensinar os seus discípulos, né? Tornou a ensinar os seus discípulos. Então ele repete porque a gente tem dificuldade de entender e viver na prática. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade com o seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Agora ele fala aqui, quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Isso aqui é profundo demais. Profundo, né? Então assim, ficar irado é parte da Parece ser inevitável. Né? É inevitável. Mas a questão é quando essa ira torna-se um pecado, né? Quando a gente passa a mover-se diante do momento de ira. Quando a gente pensa, as piores bobagens que a gente já fez na vida, a gente fez nos momentos em que nós estávamos irados. Estava bravo. Dissemos, fizemos, né, nos momentos de ira da nossa vida. Então, cuidado com a ira. Segundo que ele coloca aqui, é sobre a indignação. Parece que tem a ver com essa relação que Paulo dá, né? Irai-vos, mas não peque, não se põe o sol sobre a sua ira. Ou seja, você precisa apaziguar esse negócio. Aquilo não pode ficar fermentando no coração. Você não pode coração. fermentar, eu acho que essa é a melhor expressão, né? Então, você não pode fermentar esse negócio no seu coração, porque vai chegar um momento que você vai agir. Essa é a questão, esse né? A gente vai fazer justiça. Então, aí vai virar pecado. E aí não faz a justiça de Deus, né? Aí não faz a justiça de Deus. Como é que é? O texto bíblico diz, né? A ira do homem não promove a justiça de Deus. Exatamente. Então, movido pela ira, eu começo a encontrar caminhos de vingança. Essa é a questão, né? Então ele coloca aqui, outro problema importante que a gente deve combater é com relação a essa ira potencializada que passa a governar as nossas atitudes, que passa a preencher o nosso coração, e a gente começa a se mover pela ira, pelo desejo da vingança. E ele, inclusive, fala assim, perdoai uns aos outros. Paulo fala aqui, perdoem uns aos outros assim como vocês foram perdoados. Lá em Colossenses, deixa eu voltar aqui para o texto de Colossenses. Mas ele fala aqui a respeito da necessidade de perdão dentro dos relacionamentos. Final do versículo 13. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Olha que interessante como está relacionado um texto ao outro. Ou seja, para que você não amadureça ainda mais, ou aprofunde mais a sua ira, perdoe como você foi perdoado. Que esse é um dos pecados terríveis que a gente pode cometer. Terceiro aqui, lugar, ele fala da maldade. E é justamente aqui, eu acredito que mais uma vez está com essa relação de irado, manteve o sentimento no coração, atitude. Você passa a ter uma atitude cresce, de vingança. Né? Isso vai governar suas ações. Então, cuidado, porque são sentimentos que a gente deve lutar para que a santificação aconteça aqui nos nossos relacionamentos. Isso se estende às nossas vidas conjugais, às nossas vidas em comunidade, né? Você fica chateado com o irmão, mas você não pode... Isso aqui é o famoso mundo dá voltas, né? Isso. Quando a pessoa fala assim, não, deixa, o mundo dá voltas.
né? Ele já planejou, né? Já uma hora ele vai vir, ele vai ver, vai precisar de mim. É isso exatamente. aí. Às vezes eu comento assim com algumas pessoas, assim, às vezes em conversas em casa, assim, às vezes nós temos uma percepção muito bipartida, né? De quando nós sofremos ofensas ou quando nós sofremos ataques e etc, né? Há muito tempo eu desenvolvi na minha vida a ideia do seguinte: Senhor, se eu de fato sou culpado disso, que o Senhor tenha misericórdia de mim e que o Senhor me ajude a lidar com isso. Se eu não sou culpado disso e eu estou passando por uma injustiça, que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor também ajude a superar isso. E tem um detalhe nesse negócio que é interessante, assim, eu não me esqueço de ninguém que faz uma maldade contra mim. Ao meu ver, uma maldade. Eu não vou me esquecer. Se você fizer algo de ruim para mim, eu não vou me esquecer. Mas eu tenho no meu coração, assim, definido no meu coração, de que eu não vou fermentar isso. Então eu não vou ficar o tempo todo lembrando. O Willi fez aquilo para mim. Remoendo. Isso para mim não acontece. Eu não esqueço. Porque aí você teria que ter uma espécie de amnésia, né, para você esquecer. Tem coisas que são muito marcantes na nossa vida. Só que eu acho que esse texto, por exemplo, que fala que a ira do homem não promove a justiça de Deus, ele é um texto interessante, né? Para a gente acalmar o coração e falar assim, bom, peraí, se é injustiça, Deus cuida. Se não é injustiça, Deus cuida. Deus cuida lá e Deus cuida aqui, e sigamos a vida, né? E essa atitude, o instinto natural do ser humano é olho por olho, dente por dente. É isso aí. Aí eu falo para todo mundo, né? Se a gente for agir assim na vida, ficaremos todos cegos e banguelos, né? Verdade, porque todo mundo erra, todo mundo peca e a gente está nesse ciclo. Então, o instinto natural. Mas como você disse aí nessa fala, quem consegue abrir mão da ira confia na justiça de Deus. Quem abre mão da ira confia que logo o Senhor há de se levantar do trono e há de trazer a justiça correta a cada um. E ele deixa claro que nada ficará oculto. Né? Nada ficará oculto. Nada ficará oculto. E é interessante, você que é estudante da palavra de Deus, que essa ideia de nada ficará oculto, é justamente o fato de que Deus julgará as intenções do coração. Né? Sim. Aquilo que não foi visível será julgado pela a onipotência, a onipresença, né? pela onisciência de Deus, né? De tal forma que ninguém poderá fugir desse juízo. Né? E uma coisa que eu acho importante é a gente levar em conta que todos nós pecamos, ou seja, todos nós... É óbvio que a vida do redimido precisa ser uma vida de luta por justiça. Né? Nós somos justificados e entendemos como a justiça é algo importante para Deus, ao ponto de Cristo dar a vida por nós. E é um atributo de Deus, um atributo comunicável de Deus. Né? A justiça é um atributo comunicável de Deus. Mas nós que fomos despertados precisamos viver uma vida justa, mas nem sempre seremos, nós cometemos erros. Aí, por isso que a Bíblia coloca, e Paulo coloca aqui no fim de tudo, esse ciclo de perdoem. O que me faz não carregar as minhas culpas e uns aos outros para o dia do juízo é o fato de que eu sou consciente de que eu sou um ofensor e que por isso eu sou ofendido e que por isso eu entro nesse ciclo de perdão. Se eu carrego essa ira, eu sou mais certo do que o Samuel, porque o Samuel me machuca, mas eu também machuco. Sim. Eu também ofendo. Então o ciclo do perdão me liberta disso. A famosa parábola de Jesus sobre o devedor lá, né? Sim, um deve alguns milhões, né? Se a gente fosse colocar em reais, o outro deve R$20, né? Ele é perdoado de uma dívida astronômica, impossível de ser paga, mas ele gruda o pescoço do outro que deve 20 conto para ele, né? Sim. Então, a gente tem sempre essa... uma vez eu ouvi um pastor, um pregador, dizendo, né, que no nosso tribunal, nós sempre seremos inocentes. É isso aí. Né? Então, no nosso tribunal, o outro é sempre culpado, nós sempre seremos inocentes. Por isso que a gente precisa deixar que Deus julgue as nossas causas e que Ele estabeleça a justiça dele, né? Como disse Jó, né? Jó chegou um momento ali da crise de Jó, que ele, né, dos amigos ali pressionando, e aí ele diz assim, não, eu elejo o Senhor como meu advogado. Eu elejo o Senhor como meu justificador. Ou seja, se há de fato alguma coisa que eu não sei, né, que está aqui, eu não me apercebi dela, que Deus seja o meu advogado. Isso, né? Meu defensor. É o meu defensor. Então, assim, é aquela coisa que você falou, você comentou, não sei se nessa ou na lição passada, né, que é a ideia do cuide do íntimo e deixe Deus cuidar do estético, né, do externo, né? Que é um negócio muito interessante, né?
Às vezes a gente está tão preocupado com o estético que a gente se esquece que o mais importante para a gente é aquele que vê no íntimo. Né? Sim, a proposta de santificação aqui é coisas secretas. Coisas secretas. Coisas que você pode continuar pecando o resto da vida, cuidando de uma boa casca, né, de uma boa aparência, com um bom terno, uma boa roupa, mas que o Deus que sonda corações e mentes está lá. E Ele vê. E é isso que me faz perdoar. Essa é a questão. Porque qualquer ser humano conectado com a realidade de si mesmo, nós somos egoístas, nós lutamos contra esses desejos desordenados, sabe que só está aqui por graça e misericórdia de Deus. Sim. E é por isso que o padrão para que a gente perdoe, para que a gente apazigue a ira, é o perdão de Deus sobre nós. É isso que nos nivela. É interessante isso. Né? É um padrão bem definido, né, cara? Sim, você só está aqui por causa da graça de Deus, do começo ao fim. Né? Você está de pé por causa da graça de Deus. Se você caiu, você só é erguido por causa da graça de Deus, né? Então, assim, a graça de Deus é de fato o que sustenta a nossa vida como um todo, né? E às vezes, quando a gente fala, por exemplo, desses atributos comunicáveis de Deus, às vezes falta um pouquinho disso, né? O atributo da misericórdia, da justiça, né? Que são aqueles atributos em que geralmente está na direção do outro, né? Como perdoar, né? Não, você não sabe o que ele fez comigo. Uma vez eu estava fazendo uma série de mensagens sobre perdão numa igreja que eu estava pastoreando e no meio da pregação, uma mulher levantou indignada, foi embora, né? E aí, como um bom pastor, né, eu vou atrás, né, a ovelha, né? O que aconteceu? Que não foi uma pregação do diabo. E impactante, né, a frase, né? Eu falei, mas por quê? Como que o senhor pode dizer que eu tenho que perdoar? O senhor não sabe o que aquele desgraçado fez para mim. Pedir para eu perdoar ele não é de Deus, é do diabo. Aí eu falei, então realmente tocou na ferida que você precisa cuidar no seu coração. É verdade. Né? Verdade. Porque de fato, assim, agir em relação aos outros com misericórdia é muito difícil, mas a gente quer sempre misericórdia sobre nós. Sim. Né? A gente está sempre nessa posição de vítima. Né? Tem um comentário, eu tentava fazer rápido, né? Mas o Harold Kushner, ele fala num livro dele, que uma vez ele pregou sobre perdão na sinagoga, né? Ele é um rabino. E ele falou que uma senhora levantou e falou assim, olha, o senhor não conhece a minha história. Meu marido me abandonou com 3 meninos pequenos e eu tive que trabalhar sozinha, eu tive que sustentar aqueles meninos, eu não dei videogame para os meus filhos não estudaram em boas escolas. Hoje meus filhos são homens, são adultos, mas como o senhor chega aqui e fala que eu vou perdoar? Aí ele olhou para ela e falou assim, olha, o que a senhora não percebe é que a falta de perdão a diminui. A senhora falou de si mesma como uma vítima da vida, uma abandonada. Eu estou vendo uma guerreira. E uma mulher vencedora. Estou vendo uma vencedora. Você criou 3 filhos sozinha, você trabalhou, você tem que ter orgulho da tua história. Não é por causa de um ser humano mesquinho que você tem que jogar a tua vida para baixo. A sua é extraordinária. É o que Deus fez na sua vida. Então é importante a gente perceber também que a falta de perdão nos nivela por baixo como vítimas, né? Nós somos em Cristo mais que vencedores. E vale o comentário de que Harold Kushner é gênio. O Kushner, né? Acho que Deus, de vez em quando, Deus usa algumas pessoas em milhares, Sim, né? É uma graça e ele é um desses, né? Bom, vamos lá. Última pergunta, então, nessa nossa primeira etapa. Comente a frase: nada mais nos diferencia uns dos outros em igualdade e valor. Identifique quais desigualdades precisamos rejeitar, conforme aí Colossenses 3:11 e o item 3 do comentário. Tá, ele fala aqui, deixa eu ler aqui o versículo 11, ele diz assim, ó, nessa nova vida, Cristo é tudo o que importa. Ele vive em todos. É interessante que ele está mostrando para a gente aqui que em Cristo todos nós fomos nivelados. Ele pega esse contexto aqui de diferenças éticas, diferenças com relação à religião, ao passado que cada um teve. É importante a gente olhar para esse negócio de que o Evangelho de Cristo iguala a todos nós. Então não importa se você cresceu numa igreja, se você cresceu numa religião completamente diferente, quantas vezes você casou antes de conhecer a Cristo ou coisas assim. Em Cristo, homem, mulher, branco, preto, não tem isso mais. Em Cristo todos nós somos nivelados no mesmo sangue. E ele nivela por baixo e por cima, né? Por cima e por baixo por cima, todo mundo é pecador e por cima todo mundo precisa da graça de Jesus, senão não chega, né? Sim. Então é interessante ele te prestar atenção aqui no que Paulo está dizendo que, segundo o Evangelho, há um valor de igualdade em todos nós. Né? E todos nós somos despertados a partir disso para essa nova vida, para esse novo alinhamento do ser. Nossa, que legal isso. Então não há mais judeu, nem grego, nem branco, nem preto, nem amarelo.
Não existe mais isso. Acabou isso. Agora é Cristo em tudo, Cristo em todos, né? É isso aí. E a vida é vivida a partir de Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, estudante aí da Palavra de Deus, estamos chegando ao fim da nossa lição. Aqui na Vida em Foco, na nossa lição, foram colocadas duas questões, né? Enquanto andamos com Jesus, vigiemos as nossas intenções e, segundo, enquanto andamos com Jesus, cuidemos dos nossos relacionamentos. Pastor Willy, de uma maneira aqui para a gente fechar essa nossa lição de número 8, como é esse novo jeito, como nós praticamos esse novo jeito de andar, vigiando as nossas intenções e também vigiando os nossos relacionamentos uns com os outros. Eu acho que essa compreensão que a lição traz para a gente, onde nós morremos, nascemos para uma nova vida. Porém, as lutas mais intensas, elas acontecem dentro de mim, nos pecados íntimos do meu ser. A verdadeira transformação vai acontecer quando a gente nem comentou aqui na lição, mas, por exemplo, o pecado da língua descontrolada, de coisas que Sim. Nós temos a maldade, infelizmente, dessa antiga natureza, porque eu falando mal de você, eu alivio a mim mesmo, Sim. eu apago as minhas desordens, né? Isso é terrível. É que se a gente fosse falar aqui, antes de depender da gente, vai ficar 2 horas, né? Mas é importante, eu acho que alinhar essa questão de que essa nova vida começa numa transformação do íntimo, que o Espírito de Deus, que não deve ser apagado, que está dentro de nós, ele começa uma obra no íntimo, que não tem como a gente ignorar as lutas mais secretas da nossa alma. E por incrível que pareça, é aí que Deus quer começar a transformação da nossa vida. Eu gosto muito do Evangelho de Mateus no capítulo 6, onde Jesus, a gente até citou na outra lição, nos convida a nos desprendermos de tudo que é externo, a religião externa. Aí ele fala assim, vai para o teu quarto secreto. Por quê? Porque no quarto secreto eu sou quem de fato eu sou. Sim. E por incrível que pareça, é assim que Deus quer me encontrar. Da porta para dentro. Cara, lá eu sou quem eu sou. E detalhe, Deus quer me encontrar assim, né? Deus quer me tratar no íntimo da minha vida. A santificação bíblica, ela acontece no secreto, naquele lugar que só Deus vê. E apesar de todos os nossos pecados, Deus quis nos salvar. Deus quis nos redimir. E está agindo em nós para que essa verdadeira espiritualidade comece a se desenvolver. E realizou toda essa obra para nos salvar. Para nos salvar. Entregando Apesar a própria de nós. vida, né? Apesar de nós. Né? Apesar de nós. Você estava falando dessa questão da língua, acabei voltando aqui na minha cabeça. Né? Um professor meu na faculdade, ele dizia assim, que o bobo da corte existe para que as pessoas olhem e digam assim, eu não sou ele. Isso. E eu achei isso de uma extrema profundidade, né? Porque às vezes nós temos o olhar aguçado para os pecados dos outros, porque a gente diz assim, não é o meu pecado, não é meu. Esse é um pecador, mas eu não sou igual a ele. Tem alguém pior que eu. Tem alguém pior que eu. Dá para continuar sendo como eu sou. E é muito interessante essa ideia de como a gente olha através do espelho, né? Você não olha o espelho porque você veria você mesmo, você olha através, né? E aí você enxerga o outro do outro lado e diz assim, é pior que eu tô melhorzinho, né? Sim. E aí a Escritura manda você olhar Cristo, né? O espelho é Cristo, agora a régua de medir é Cristo, né? Aí você vai ser sempre encontrado em falta, Sim. né? Porque não tem como você enxergar o bobo da corte dessa forma, né? Isso é extraordinário. Então o propósito da nossa vida é essa maturidade, essa transformação, até que seja gerado, esse que foi gerado, seja dominador da nossa vida e da nossa existência. Amém. Pastor Willy, pode orar para a gente? Vamos orar. Pai, a gente te agradece muito por mais esse estudo da sua palavra, Senhor. Te agradecemos mais uma vez pela obra redentora que o Senhor fez na nossa vida e na nossa história, Senhor. Porém, nós temos esse desafio de ouvir a voz do Teu Espírito em nós, nos chamando a uma santificação do mais íntimo do nosso ser, Senhor. E nós pedimos pelo nome santo do Senhor Jesus, Pai. Perdoe toda a religiosidade externa que a gente tem desenvolvido, Pai. E nos ajude pelo poder do Teu Espírito em nós, do Teu Evangelho, Senhor, a desenvolver essa santificação que começa no mais íntimo do nosso ser, Senhor. Uma obra que só o Seu Espírito é poderoso para fazer em seres humanos como em nós, Senhor. Mas o Senhor é poderoso para isso. E nós pedimos pelo nome santo do Senhor Jesus. Perdoe os nossos pecados e dá-nos forças por Tua graça e misericórdia, para que nós sejamos levantados para viver essa santificação do mais íntimo do nosso ser, pelo nome santo de Jesus. Amém. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã que estudou hoje a lição aqui com o pastor Willy, mais uma vez, pastor Willy, muito obrigado por sua participação, foi assim
sensacional. Não esqueça de compartilhar isso com as pessoas, porque quando o evangelho é falado, pregado, estudado, ele impacta corações, ele muda histórias, ele muda vidas. E você pode ser um missionário, um evangelista, mesmo que pelas redes, compartilhando esse conteúdo. Lembro você que segunda-feira nosso programa Texto e Contexto, terça-feira Conexão Feminina, quarta-feira, como sempre, o nosso encontro marcado na nossa Escola Bíblica Especial, quinta-feira Conexão Promessas de Esperança. E não se lembre, a nossa Escola Bíblica reprisa aos sábados, então você tem aí várias oportunidades de acessar todos os conteúdos que estão sendo transmitidos aqui por nosso canal Promessistas Brasil. Olha só, lembro você o seguinte, se você ainda não se inscreveu, se você ainda não segue lá no Instagram, se você não curtiu ainda o Facebook, você está perdendo muitas coisas que estão acontecendo. Que Jesus abençoe grandemente a sua vida, que Jesus seja o centro da sua vida, que Jesus domine o seu ser e que Jesus conduza você nos estudos da sua palavra e nós nos encontramos na próxima semana. Bons estudos!